clínica da família. Nós estamos na segunda lição sobre como educar a criança. E nós estamos falando sobre o versículo tema: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A primeira vez nós mostramos que a importância que Deus escolheu Abraão por causa ele viu que Abraão ia passar as coisas para os seus filhos, era uma necessidade para requerimentos para pastores, diáconos, e nós devemos desejar educar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco, me dá capacidade, nos dá ouvidos para aprender da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nossa sociedade enfrenta uma grande crise. Nossa sociedade tem perdido todo respeito para a autoridade. As escolas estão ensinando as crianças de não respeitar o ensinamento dos seus pais, de rejeitar a autoridade deles, de fazer o que eles bem parecem fazer para suas vidas. A gente está como um navio sem lema, sem direção. A gente está afogando em miséria por causa de falta de ensinamento de autoridade. Pessoas não respeitam o governo, não respeitam os pais, não respeitam professores, não respeitam ninguém. Todo mundo está concentrado em si mesmo. Como eles podem ter alegria e satisfação? O problema é que eles nunca vão encontrar isso seguindo a sua própria caminho. E nós, como os pais, nós devemos desejar ajudar nossos filhos no caminho certo, mas nós somos confusos, nós somos não sabendo o que fazer. A gente acha que o papel de mãe e pai de cumprir efetivamente é impossível. Até pessoas nem querem filhos. O aborto é muito comum, porque eles não querem tomar a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Eles querem uma situação que eles acham talvez seja mais fácil, mais proveitosa para eles. Mas eles não querem tomar a responsabilidade de criar os filhos nos caminhos certos. E nós estamos vendo as crianças estão sendo destruídos. Realmente, os cenários, tanto para os pais como os filhos, está desesperado. Pessoas não estão vendo a esperança. E tem muitos lares que estão disfuncionais, que não tem harmonia no lar, tem conflitos entre os pais e os filhos, e a gente vive numa situação de crise na criação dos filhos. E este está exatamente o que Satanás deseja. Ele está atrás dos nossos filhos. Ele quer essa situação. Ele quer que os pais seguem seus próprios caminhos. Ele quer que os pais ignorem suas responsabilidades para com os filhos. Satanás usa tudo que ele pode para destruir nossos filhos. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele está querendo nos destruir. Mas nossas crianças, se a gente não educa eles no caminho certo, eles são presas fáceis para Satanás.
João 10:10 diz sobre Satanás, chamando ele um ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Este é o que Satanás quer fazer conosco e principalmente com nossos filhos. Mas Jesus Cristo fala, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus Cristo fala que quando a gente segue Ele, quando a gente coloca os princípios bíblicos em ação, nós podemos e nós vamos desfrutar de uma vida abundante. Nós devemos desejar isso para nossas vidas. Nós devemos desejar isso para nossos filhos. Mas nós precisamos ser sóbrios. Nós devemos ser alertas. Nós devemos ser esforçados. Pensando sobre os outros. Nossa prioridade principal deve ser nossa relação com Deus. Não minha relação com outras pessoas. Não minha relação com divertimento, o serviço, mas com Deus em primeiro lugar. Então, a segunda prioridade da minha vida deve ser meu cônjuge. De fornecer um lugar propício para meus filhos. Podem ser protegidos, podem ser ajudados, podem ir para frente com nossa ajuda. E nós, sim, devemos colocar nossos filhos a terceira prioridade em nossas vidas. Depois, a nossa vocação. Depois, as outras coisas. Então, Satanás está querendo usar tudo possível para estragar nossos filhos. Ele quer usar desenhos animados, os filmes, a mídia, a televisão, brinquedos. Ele quer usar a música, ou como ele usa a música para estragar as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. Livros, videogames, tudo que a criança fica envolvido, geralmente Satanás usa estas coisas para estragar, destruir suas vidas. E a gente não importa. Como pais, a gente não vigilia, a gente não está importando com o que nossos filhos estão fazendo. Se eles podem ser felizes no canto e a gente não precisa preocupar com eles, a gente é mais do que feliz. Mas nós devemos tomar uma atitude, uma ação positiva na vida dos nossos filhos. Mas infelizmente nós como os pais, a gente não está providenciando um lar propício para a ajuda deles. Nós estamos vendo muita violência familiar. Nós estamos vendo a violência na escola, abandono, rejeição pelos pais, pais divorciados, abuso físico e verbal, emocional, lares onde os pais são alcoólatras e drogados. As seitas estão dominando as mentes de muitos lares. A gente veja o ocultismo está no crescimento. E onde é a segurança para as crianças? Nós, como os pais, a gente está falhando miseravelmente. Mas como a gente pode impedir que Satanás destruir nossos lares? Tem de começar conosco. Nós somos a chave. Nós, como os pais, nós podemos ajudar nossos filhos a ser o que Deus deseja eles ser, e ter uma vida abundante, de ser felizes, e assim eles vão ser uma grande alegria e bênção para nós, e não uma grande pesadelo, um horror em nossas vidas. Nós vimos em Malaquias 4:6, eu sei que eu estou tirando
do contexto, está falando sobre o futuro, a tribulação, mas eu creio que este versículo tem um princípio muito importante. E Malaquias 4:6 diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, converterá primeiro o coração dos pais aos filhos, e depois isso, e o coração dos filhos aos seus pais. Esse mesmo princípio está citado em Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, tudo tem de começar com os pais. Nós temos a responsabilidade neste. Se a gente tem filhos que são rebeldes, a gente não ora e nós não pede a Deus, muda meu filho. Nós temos de orar e dizer, Deus, muda a minha atitude, muda meu coração. Me dá a capacidade de ser o pai, a mãe que o Senhor deseja. Eu acredito com todo o meu coração que nós, como os pais, nós somos o segredo na criação dos nossos filhos. E se a gente quer filhos obedientes, nós temos de ser primeiramente obediente a Deus e ajudando nossos filhos a ser obedientes. Nós devemos orar e chorar para nossos filhos. Nós devemos ter compaixão. Oh Deus, ajuda que meus filhos possam andar no caminho certo. Mas esta implica que a gente está fazendo isso. Se eu vou ensinar meus filhos no caminho certo, eu preciso estar no caminho também. Eu preciso estar andando com Cristo. Se eu quero que meus filhos andem com Cristo, eles devem ter a capacidade de andar em meus sapatos, em meus pisadas. Lamentações, capítulo 2, e versículo 19, eu sei que está falando sobre Jeremias lamentando para o seu povo, mas eu acho que a gente deve ter o coração dele para com nossos filhos. Ele fala, levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a eles as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Ele estava pedindo os pais de orar para seus filhos. Em capítulo 1, versículo 16, diz, por essas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevalecem o inimigo. Satanás está ganhando a vitória em nossa sociedade. E nós devemos rogar a Deus para que Ele possa nos ajudar a fazer o certo para nossos filhos, de educar eles, não provocar eles a ira, mas criar eles de uma maneira certa. Então, nós temos uma grande responsabilidade diante de nossos filhos. Depois de 40 anos no deserto, o povo de Israel juntou-se a Moisés e ele começou a preparar eles para a entrada na terra prometida.
Naquela época eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham seu próprio cópia. Moisés tinha. E ele, depois de 40 anos, ele queria preparar o povo de Israel entrar na terra prometida. Ele repetiu muito do que ele recebeu na montanha de Sinai antes de 40 anos viajando no deserto. E ele fala para para os pais assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueces daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Então ele dá instrução primeiramente para os pais. Você guarda a lei. Você faz o certo. Você anda no caminho certo. E depois, e as farás saber os teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ele deu instrução para o povo de Israel: quando você entra na terra prometida, você deve andar corretamente. E andando corretamente, você deve ensinar seus filhos. Este foi em capítulo 4, versículo 9. Em capítulo 6, versículos 6 a 9, diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração do povo, e as ensinarás aos teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andarão pelo caminho, e deitarão-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos, e escreverás nos ombros da tua casa e nas tuas portas. Então, a vida deles era para ser saturado com os princípios bíblicos. Eles devem fazer parte da vida dos pais, e eles devem falar desses para os seus filhos. E o ambiente em que eles viverem deve ser uma constante lembrança da importância de obedecer e andar para Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19 diz: e ensinarás aos vossos filhos, falando deles assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Todo o tempo. Todo o tempo. A gente deve ser ciente da nossa responsabilidade de viver para Deus. Ele deve ser o centro de nosso coração, o centro da nossa vida, para que a gente pode passar isso para os nossos filhos. Se a gente está fazendo certo, vai ser muito, muito mais fácil ajudar nossos filhos a fazer o certo também. O Novo Testamento fala sobre essas ideias também. Em Efésios 6, 1 a 4 diz: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. A responsabilidade dos pais é para ensinar nossos filhos de nos obedecer, de nos honrar. Por quê? Porque vai ajudar eles a obedecer Deus e honrar Deus. E continua em versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Não podemos provocar nossos filhos a ira. Este princípio foi bem explicado no série sobre o princípio esquecido.
falando que a gente falha nossos filhos tanto com disciplina errada, com amor errada, com a atitude errada, com exemplo errado. O que nós estamos dizendo hoje é que os pais precisam estar andando com Deus e colocando os princípios bíblicos em ação para que eles possam ensinar para seus filhos. E se a gente tenta fazer tudo isso na maneira certa, se a gente não tem o coração dos filhos, toda a nossa instrução vai ser em vão. Colossenses 3, 20 a 21 diz: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, porque não percam o ânimo. Qual ânimo? De nos obedecer, de nos honrar. Quando a gente falha e a gente provoca nossos filhos a ira, quer dizer, a gente está perdendo o coração deles. A gente não pode esperar que eles nos obedeçam. Vamos orar. Nosso Deus, ajuda-nos a ver nossa responsabilidade, de ver que a gente tem uma grande parte na educação dos nossos filhos. E pedimos que o Senhor mostre que precisa uma dedicação primeira em nossa parte ao Senhor. Precisamos ser um exemplo para nossos filhos. Pedimos que o Senhor nos ajude para andar corretamente com o Senhor. Abençoa essa série de lições. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem com mais uma lição sobre como educar a criança.